mais de 100 mil seguidores em apenas 3 meses. Foi isso que eu consegui no Insta. E se alguns anos atrás alguém me dissesse que eu iria conseguir isso, que eu me tornaria um influenciador, que eu viveria todas as experiências incríveis que eu tô vivendo hoje, eu dificilmente acreditaria, né? Não acreditaria na pessoa. Mas começar a produzir conteúdo mudou completamente a minha vida e também pode mudar a sua. E esse aqui é o complexo de prédios que a gente tá ficando aqui em Bangkok, na Tailândia. Tô no apartamento para falar com vocês. Lugar bem bacana, tem lugares para fazer massagem, bem barato, a gente tá fazendo massagem direto, restaurantes, academia, piscina. Fora que a Tailândia é um país incrível, né? Acho que todo mundo deveria passar um tempo nesse país maravilhoso. Aí cheguei no apartamento, galera, melhor pra falar com vocês aqui. E que nem eu tava falando já, eu nunca fui essa pessoa que levava jeito pra produzir conteúdo, né? Porque tem gente que você vê desde novo, já desde antes de começar a produzir conteúdo, que leva jeito, né? Eu tenho um primo que é assim, que é aquele cara que mais extrovertido, que brinca com todo mundo. Tem um amigo também da época de escola, que desde a época de escola eu falava pra ele, cara, você tem que começar a produzir conteúdo, você leva jeito pra isso. Tanto que ele começou, e hoje em dia ele vive 100% da criação de conteúdo também. Mas eu nunca levei jeito pra isso, sempre fui uma pessoa mais tímida, mais na minha. Então, confesso que nunca tinha nem passado pela minha cabeça em produzir conteúdo, né? Começar a gravar vídeos, até porque eu não conseguia gravar vídeos. Mas por que eu comecei, né? Eu sempre gostei de viajar, não gostava de produzir conteúdo, mas sempre gostei de viajar, de conhecer novos lugares. A gente sabe que quando você viaja, você gasta dinheiro. E eu vi essa galera, esses criadores de conteúdo viajando o tempo inteiro, e eu confesso que eu invejava um pouco o estilo de vida deles, né? Falei, pô, caramba, né? Tô aqui trabalhando, tô aqui em São Paulo, minha cidade, e o cara tá viajando, vivendo do bom e do melhor, e muitas vezes tá ganhando isso de graça, né? Eu nem pensava em ganhar dinheiro com isso, mas só de ganhar as experiências ali, fazer parceria com o hotel, não precisa pagar a hospedagem, eu tinha vontade de viver assim, e eu sempre acompanhei o Vaz, né? O Vaz Aonde? E uma vez eu assisti um vídeo dele no YouTube falando um pouquinho sobre o início da jornada dele, porque só vê o cara hoje, tipo, o cara viajando de graça, com 600 mil seguidores, com marca famosa, fazendo publi, mas ele também teve um início, né? E esse vídeo me mostrou isso, porque muitas vezes a gente vê o influenciador famoso, grande, hoje em dia tá grande, mas nem sempre foi assim. O cara começou do zero, assim como eu comecei, como você pode começar, o cara não começou grande já. E nesse vídeo que eu assisti do Vaz, ele falava que ele tava fazendo engenharia, dele trancou, e ele foi fazer um voluntariado na Suíça, né, que é aquele que você trabalha num hostel e ganha hospedagem, e ele produziu conteúdo, fez vídeo sobre aquela cidade. E quando ele foi embora, depois ele foi convidado para voltar para lá com tudo pago, só para produzir conteúdo, e ele viu que ele podia viver disso, né, que ele queria trabalhar com isso, e eu falei, caramba, interessante, né, que nem eu te falei, essa parada de poder viajar de graça, sem pagar, brilhava os meus olhos, e só que eu tinha sempre esse medo de ser julgado, né, de ser chamado de blogueiro, não sei o que, não vou começar, mas sei lá que deu em mim, depois de muito tempo, né, meio que ensaiando para começar, eu simplesmente falei, vou começar um perfil de viagens, já que eu gosto de viajar, comecei a reaproveitar os vídeos que eu tinha gravado nas minhas viagens anteriores, bloqueei todo mundo, fechei, para que ninguém sabia, para ninguém me julgar, para poder postar com tranquilidade também, e em 3 meses meu conteúdo viralizou, depois eu entendi por que esse conteúdo viralizou, porque um dos motivos que eu criei o Instagram também era para expressar minha opinião e minha indignação. Eu tinha ido pro Egito, né, seguindo vários blogueiros e tinha sido uma experiência péssima. Eu falei, caramba, eu quero mostrar pro mundo, né, como é que é aqui, eu quero mostrar minha experiência ruim para que outras pessoas não passem pelo que eu tô passando. E eu fiz esse vídeo falando da minha opinião sobre o Egito, uma opinião negativa, e viralizei. E essa foi uma sacada aqui muito importante que eu peguei da criação de conteúdo. Que muitas vezes o que vai te fazer viralizar é você expressar sua opinião, seja ela positiva ou negativa. Porque sempre vai ter gente que vai concordar ou não com você. E geralmente quem não concorda com você comenta, discorda de você, fala que você está errado. E comentário é o quê? É engajamento. O alcance do seu post vai aumentar cada vez mais, e cada vez mais gente discutindo, o post vai viralizar. Muitas vezes eles vão falar mal de você, mas é aquilo, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Pro Instagram, engajamento é de extrema importância. Eu fiz esse post do Egito, comecei a ganhar seguidores, e de repente em 3 meses eu tava com 100 mil seguidores. E de início não monetizava, mas depois fui aprender a ganhar dinheiro com o Instagram e tudo mais, e vivo disso. Eu acho que a maior sacada que eu peguei dessa parada de começar a produzir conteúdo, de virar influenciador, que eu nunca imaginei que eu viraria, é que, eu vou falar isso em todo vídeo, sempre vai ter alguém lá fora, do outro lado da tela, que vai se identificar com o seu jeito. Não leva o jeito, não sei, não. Sempre vai ter alguém que vai gostar do seu jeito. Entende? E outra coisa também, é que muitas vezes,
Você pode achar que você não sabe nada. Ah, meu conteúdo é bobo. Ah, eu não vou mostrar isso aqui não. Ah, isso aqui todo mundo sabe. Mas não. Principalmente de viagem, que é o meu nicho. Hoje em dia, acho que 10% dos brasileiros têm passaporte, 90% não tem. Então você tem noção que a maior parte dos brasileiros nunca saiu do país? Então, tipo, se eu viajasse... Hoje eu tenho um treinamento, né, que eu ensino a pessoa a ser criadora de conteúdo de viagem, a viver de viagem. Inclusive, se você se interessa, o link vai estar aqui na descrição. Mas eu tenho muitos alunos que falam assim, ah, mas eu não consigo, eu não posso produzir conteúdo de viagem porque eu viajo uma vez por ano, 2 vezes por ano. Só que você tem que ter noção que 90% dos brasileiros nunca viajam pra fora. Então você já sabe mais coisa do que 90% dos brasileiros. Entende? E não interessa se é só de viagem, ou se eu falo sobre ganhar dinheiro online, eu ganho 3 mil por mês online. Tem gente que não ganha nada. Ah, eu vou dar aula de inglês, mas eu não falo fluente. Não interessa. Se o nível é intermediário, você pode ensinar alguém que tem um nível básico. Sempre vai ter alguém que sabe menos que você, entende? E que nem eu falei, é muito importante você compartilhar o seu ponto de vista. Porque eu confesso, quando eu comecei a criar conteúdo de viagem, eu pensei assim, ah, mas já tem muita gente criando conteúdo de viagem. E por que eu consegui crescer, consegui viralizar, hoje tenho 200 mil seguidores, mesmo tendo muita gente produzindo conteúdo? Porque eu expressei a minha opinião. Isso que me diferencia dos demais. Então não interessa em qual nicho você vai começar a produzir conteúdo. Se é, sei lá, futebol, negócios, viagens, qualquer nicho que você queira falar sobre outro esporte. É muito importante que você expresse a sua opinião. Porque ninguém vai ter a mesma opinião que você. Ah, mas tem mais trocentos canais de futebol, mais trocentos canais de viagem. É, mas nenhum deles tem a mesma opinião que você. E é isso que vai gerar conexão com as pessoas. Porque sempre vai ter alguém que vai concordar com o que você está falando. Então, eu acho que a principal sacada que eu tive, a primeira é: comece, simplesmente comece. Por mais que você ache que você não leva jeito pra coisa, sempre vai ter alguém que vai se identificar com você. A segunda, expresse a sua opinião, porque isso vai fazer com que os seus posts viralizem, você vai gerar polêmica, e isso vai te diferenciar. Não importa se tem várias pessoas falando sobre esse assunto, ninguém vai ter a mesma opinião que você, ninguém vai ter a mesma visão que você, entende? Então, comece. E cara, a produção de conteúdo pode mudar completamente a sua vida. E muita gente vê a produção de conteúdo como, ah, vou gravar um videozinho, né? Eu converso com algumas pessoas e falo, caramba, você poderia produzir conteúdo, tem um amigo que mora fora, cara, começa a gravar vídeo. Ah, mas tenho preguiça, não sei o quê. Porque a pessoa vê isso como uma coisa extra. Ah, talvez eu ganhe uma coisa ou outra, mas isso aqui pode virar o seu trabalho. Hoje eu vivo 100% da criação de conteúdo. Eu sou pago para gravar vídeos e postar nas redes sociais. Eu sou pago para viajar, para fazer o que eu mais amo nessa vida. Então, se você gosta de futebol, você pode ser pago. Falar sobre futebol pode ser o seu trabalho, falar sobre futebol na internet. E as pessoas que não estão na internet, não produzem conteúdo, não entendem o potencial dessa parada aqui. Só gravando vídeos pro Facebook eu cheguei a tirar mais de 40 mil reais por mês, salário de um médico, só pra gravar vídeos de viagens e postar no Facebook. YouTube também, vendendo produtos, coisa de afiliado. Então isso aqui pode virar o seu trabalho. Então muitas vezes quando você pensa assim, quero começar a gravar vídeo, mas não vale a pena, vai dar muito trabalho. Pensa no médio e longo prazo. Se você não gosta do seu trabalho, se você não gosta da sua situação atual, pensa que esses vídeos bobos, né, que você grava falando pra câmera, ou, sei lá, narrados aí, no começo eu não conseguia falar pra câmera. Então o que eu fazia? Eu gravava vídeos, né, pegava vídeos que eu tinha na minha galeria e narrava no fundo, falava no fundo. E mesmo assim eu consegui viralizar, não sabia editar, não sabia fazer nada. Não levava jeito pra parada. Mesmo assim, consegui viralizar e depois fui melhorando. Mesmo assim, hoje, meus vídeos não são tão editados assim. O principal é começar. Apenas comece, né? O melhor momento para começar foi ontem, o segundo melhor é hoje. E que eu falei, a criação de conteúdo pode se tornar um trabalho para você. Então veja isso como uma possibilidade de trabalho. Cada vídeo que você grava, você está investindo no seu futuro. Porque às vezes você começa a gravar vídeo, não tem retorno, você fala, caramba, mas pô, não tá virando nada, não tô ganhando nada. Calma, você tá plantando. Você planta uma árvore, você não consegue colher fruto dela amanhã. Mas daqui a 4 anos, 3 anos, talvez você colha frutos o tempo inteiro. Que nem a criação de conteúdo. Pode ser que nos primeiros 6 meses, 1 ano, você não ganhe nada. Mas daqui a 2 anos, quem sabe? Talvez todos os meses você tenha um salário ali. Seja ele uma renda extra, ou seja a sua principal fonte de renda. E é que nem eu falei, imagina que sonho você, o seu trabalho, se é de casa, ou de qualquer lugar do mundo, que nem eu tô aqui, gravando vídeos falando sobre um assunto que você gosta. Porque eu falo sobre viagens, mas você pode falar sobre literalmente qualquer assunto. Um outro exemplo que eu sempre dou aqui, um amigo meu, que é fanático pelo Vasco, e hoje tá gravando conteúdo sobre o Vasco. Imagina você que gosta de futebol, trabalhar falando sobre o time do seu coração. Imagina você que gosta de viagem, trabalhar viajando no mundo e fazendo vídeos assim como eu faço.
É isso que eu quero dizer quando eu digo que a criação de conteúdo pode mudar a sua vida. Então não interessa se você não leva jeito, se você é tímido, se você acha que não tem tempo. Cara, em um vídeo pro Insta, você grava em 1 minuto, 1 minuto e meio. Você monta o vídeo. Pro YouTube, 10 minutos. Você vai me falar que você não tem esse tempo no seu dia? E aquilo, planta, planta, porque daqui a 2, 3 anos você pode colher esses frutos e a sua vida pode tomar um rumo que você nem imagina, como a minha tomou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos. E se você quer ter acesso, né, ao meu treinamento que te ensina a viver de viagens, a ganhar dinheiro produzindo conteúdo de viagens, clica no link aqui na descrição. Te vejo no próximo.